Olá, tudo bem, pessoal? Hoje, nesse vídeo, iremos discutir dilemas morais. Iremos falar a respeito de dilemas morais. Para começo de conversa, o que são dilemas propriamente, né? Os dilemas morais como motor dramático. A gente vai falar disso no cinema, né? Algo que ocorre na vida das pessoas, mas que gerou aí muitos bons filmes. Eu até poderia dizer que os melhores filmes da história são aqueles que tratam de algum dilema moral. Dilema ético é a mesma coisa, né? O que é um dilema? Basicamente é quando você tem que tomar uma decisão difícil, e que seja qual for a decisão, você vai sempre perder alguma coisa, tá? Por isso que ela é difícil. Então é como se você estivesse numa encruzilhada, vindo por um caminho, de repente o caminho se abre em dois, e aí tem o da direita e o da esquerda, e você tem que escolher, não dá para ficar parado, não dá para voltar, e você não tem a mínima ideia de onde aqueles dois caminhos irão levar. Ou quando você tem ideia de onde eles vão levar, qualquer um dos dois vai cobrar o seu preço. E aí você escolhe o preço que você quer pagar. Normalmente, nesse preço está embutido alguma perda. Por quê? Porque escolher já está embutido essa ideia, né? Quando você escolhe, você opta por A e tem que abrir mão de B. Né? Mesmo quando a gente diz ou A ou B, a gente já está, como diria o Aristóteles, excluindo o C. Princípio do terceiro excluído, né? Ou A ou B. O C não entra na equação. Na filosofia, o Sartre tem um filósofo francês, ele tem um raciocínio muito interessante sobre isso, quando ele diz que nós somos nada. E aí, para que ninguém fique desconfortável, ele fala, não tem problema nenhum em ser nada. Nada significa, eu ainda não me defini. Eu posso ser qualquer coisa antes de me definir. Então, quando eu escolho ser alguma coisa, eu estou me definindo, ou seja, eu estou me colocando uma fronteira. Eu sou isso e não aquilo. Eu estou aderindo a isso e abrindo mão de todas as outras alternativas. Então, escolher, né, selecionar, escolher é selecionar, eu já estou abraçando aquilo que eu posso abraçar, que eu dou conta de administrar, ou de ser, ou de tentar ser, e estou deixando todas as outras opções agora estão fora da minha alçada, né? Então ele fala, é bom ser nada porque você ainda não está definido, e quando você opta por ser alguma coisa, você abre mão de todo o resto. Então, partindo dessa visão aí do Sartre, vamos tentar destrinchar isso aqui, né? O dilema, quando ele aparece, tanto na vida quanto nos filmes, e aí o filme mesmo tentando reproduzir a vida, o dilema ele aparece como tensão entre valores inconciliáveis. Já passou por isso? Talvez sim, talvez não dá para dizer que todo mundo passou por isso, mas nos momentos em que nós ou personagens passam por esses momentos, aí eu costumo dizer que se separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, porque é nesse momento que você, de fato, vai provar da sua maturidade, vai provar do seu nível de responsabilidade e até mesmo do seu caráter, vai provar o valor, né, do seu caráter, o quão sólido ele a sua capacidade de se basear em princípios, e mesmo quando a realidade, né, o fora, o externo, apresenta os obstáculos, as dificuldades que parecem inexpugnáveis, inultrapassáveis, e aí você escolhe, mesmo com todo o pesar, com toda a dor e dificuldade. Então, os valores, quando eles são inconciliáveis, eles acabam resultando em separação de amizade, em separação de casamento, né? Porque as pessoas vão mudando ao longo do tempo e às vezes os valores se tornam inconciliáveis. Os planos, os projetos de vida mudaram.
Por isso se chama projeto, né? Aquilo que está colocado lá no início e que vai no desenvolvimento, né, do projeto, vai se modificando, as pessoas vão aderindo a outros valores, perspectivas, visões de mundo, e aí, num dado momento, aquilo se torna inconciliável. Não quer dizer que precisa ter ódio, raiva, mas cada um vai seguir o seu caminho da melhor forma possível. Te desejo boa sorte, eu vou por aqui, você vai por lá. Qualquer pessoa que já tenha tido que passar por isso, entende perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Bom, escolher então, como eu já alertei de início, é sempre perder alguma coisa. Logo, eu tenho que sempre me fazer a pergunta: o que eu estou pronto para perder? Eu conheci uma pessoa, um amigo, que ele dizia, eu vivo ou tento viver de uma forma que eu possa abrir mão de tudo dentro de 5 minutos, se necessário for. É claro que tem várias coisas embutidas nesse pensamento, principalmente esse se necessário for. Depende, então, da gravidade da situação, o quanto é necessário. Ele fala, então eu ando com uma bolsa, com o absolutamente necessário, e se for preciso, parece, né, alguém que está sempre em fuga, né? Então, aquele cara que já deixa, geralmente a gente vê isso em filmes de, quando o cara é criminoso, né? Ele sabe que mais cedo ou mais tarde a polícia vai bater na porta, e aí ele já tem que ter aquela malinha com documentos, passaportes, dinheiro vivo, não é? Porque daí vão bloquear cartão, esse tipo de coisa, e ele tem que ter uma rota de fuga. Então, mas, assim, trazendo de volta aqui, sempre perder algo é saber que na vida não dá para se ter tudo. Não dá para um filme capturar toda uma realidade. Ele tem que fazer um recorte. Não dá para a gente escolher várias profissões. A gente pode até ter várias graduações, se formar em várias áreas, mas exercer e exercer com excelência, no sentido de ser o melhor naquilo que eu faço, porque também, vamos combinar aqui, né? Você entrar em qualquer área só para ser figurante, só para ser coadjuvante, que graça tem isso? Que sentido tem isso, né? Então, a gente acaba tendo que escolher uma área para mergulhar nela, não só em conhecimento, mas também em experiência, para a gente, de fato, exercer algo em nível de excelência e ter reconhecimento. Isso é bom, todo mundo gosta, né? Reconhecimento profissional. Então, quando a gente escolhe uma profissão, a gente já está deixando muita coisa legal de fora. Eu mesmo, aqui no canal, eu discuto todas as áreas que eu amo. História, filosofia, sociologia, psicologia, cinema e literatura. Se vocês já perceberam, a lógica do canal é tentar envolver tudo isso. É tentar envolver os temas dos 4 primeiros que eu falei a partir, né, da ótica do cinema, que é da arte, e também da literatura. Embarcando tudo com o cinema e com a literatura. 2 tipos de arte, né? Então essa tendência da gente gostar de bastante coisa e tentar trazer tudo para a nossa praxis, isso é saudável, né? Essa intersecção, essa capacidade de pensar por camadas e ver a contribuição de várias áreas diferentes, eu julgo isso extremamente benéfico para a forma de pensar. Quem falou isso, né, foi o Morin, né? O Morin falou sobre o pensamento complexo, que é esse pensamento que traz influências de várias áreas e constrói um pensamento por camadas, trazendo essas influências, essas contribuições de várias áreas diferentes. E é o que a gente tenta fazer aqui no canal, e aí você diz aí se estamos sendo bem-sucedidos ou não nesse sentido. Filmes que trazem dilemas morais são filmes onde o conflito ético ele é propulsor da narrativa. O próprio conflito, quando se fala que um filme é drama, o drama já está pressupondo esse conflito ético. E eu falei para vocês que o drama ele é o gênero original por excelência, né, do cinema, o drama,
a comédia, porque a vida, você pode olhar ela, né, do ponto de vista... Tem gente que vai dizer que é realista, mas vamos pensar assim, do ponto de vista pessimista e do ponto de vista otimista. Famoso, o copo está ou meio vazio, se for pessimista, ou meio cheio, se for otimista, né? Você pode olhar a vida é uma comédia ou é uma tragédia? E aí depende da perspectiva de cada um. Basicamente, a gente vai chegar a uma conclusão que ela pode ser as duas coisas, ora ora comédia, ora drama, tragédia, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Vou imaginar um exemplo aqui bem bobo, tá? Imagina uma pessoa que cai e leva um tombo de bicicleta. Para aquele que caiu, aquilo é uma tragédia, é um drama. E para aquele que está assistindo, é uma comédia. Às vezes ele ri primeiro e depois ajuda, né? Se propõe a ajudar depois. Então a vida, ela pode ser vista aí desses dois ângulos, né? E para isso tem um filme excelente, né? O Nietzsche que traz essa reflexão, mas um filme muito bom do Woody Allen, chamado Melinda e Melinda, que ele faz essa reflexão, a vida é uma comédia ou uma tragédia? Ele propõe isso desde o início do filme, desenvolve a mesma atriz desenvolvendo personagens chamado Melinda, uma num contexto de drama, outra num contexto de comédia. Então são duas histórias dentro do mesmo filme. Então o dilema ele vai impulsionando os filmes porque ele vai alimentando as narrativas. Ele vai dando o material, a matéria-prima das narrativas. E eu posso dizer das melhores das narrativas. Das melhores entre elas são carregadas de dramas porque envolvidas em dilemas éticos, dilemas morais. Esses filmes, por assim dizer, eles apresentam situações limite que revelam o caráter do personagem, do protagonista ou até dos coadjuvantes. Então, basicamente, é quando você tem aquela primeira meia hora de filme onde vai estar sendo construído o caráter dos personagens. Quem é quem, você vai identificando, né? Principalmente aqueles filmes tipo Fogo contra Fogo, né? Al Pacino, Robert De Niro, e aí você vai caracterizando ali quem é o mocinho, quem é o bandido, e aqueles filmes que a gente já tratou aqui no canal, né, dos limites entre o bem e o mal, né, tentando evitar o maniqueísmo narrativo, que são os filmes contemporâneos que trazem esses personagens que a gente chama de anti-heróis, que eles são ambíguos, ambivalentes, eles têm tanto qualidades quanto defeitos, assim como qualquer pessoa, e aí a gente se identifica com eles por um lado, e também, se formos espectadores críticos, a gente tem aquela ressalva com eles por alguns aspectos do caráter deles, né? Então, essas são as situações limites na vida e nos filmes que revelam o caráter mais profundo, não aquela coisa superficial da personalidade, mas de fato revela a identidade dos personagens, mostra aquilo que de fato são, sem essa casca, né? Ou seja, tira a máscara, inclusive a palavra persona, personagem vem de máscara, né? Então você tira a máscara e aí se revela quem é quem. São essas situações limite, onde as pessoas mostram quão corajosas elas são para manter os seus princípios, os seus valores, ou abrir mão deles estrategicamente, oportunamente, né? Quem não passou por isso, né? Eu sempre vou fazer essa pergunta. Os dilemas, eles não têm resolução satisfatória. Sempre vai haver quem concorda, quem discorda, quem achou o desfecho do filme ótimo, quem não gostou, né? E isso tudo tem a ver com o desfecho que a gente gostaria que a situação tivesse tido. Às vezes, eu já passei por aquela situação, e aí o filme representa, e aí o personagem toma a mesma decisão que eu. Aí eu me sinto meio que justificado, legitimado. Quando ele toma uma decisão contrária à que eu tomei, às vezes eu posso pensar, puxa, deveria ter ido para esse lado. Na época foi o melhor que eu pude pensar, ou eu fui covarde,
e eu devia ter agido dessa forma. Ou eu fico bravo porque, pô, por que ele tomou outra decisão, né? Ele tinha que ter feito como eu. Aí eu me torno a medida do mundo, e aí eu acho que o personagem tinha que ter agido como eu agi na mesma situação. E aí, enquanto eu falo aqui, eu estou me lembrando do Kant, né, quando ele fala da medida ética, quando ele fala do imperativo categórico no livro A Crítica da Razão Prática. Ele diz que eu sei que uma coisa é ética, eu sei que é ético quando eu sou capaz de desejar profundamente que todos façam o mesmo que eu na mesma situação. Se eu for capaz de desejar que todos ajam da mesma forma que eu naquela mesma situação, então aquilo é ético. Se eu não for capaz de desejar isso, então eu já tenho um sinal de que aquilo é antiético. Basicamente, ético é aquilo que prejudica alguém. Antiético, desculpa, é aquilo que prejudica alguém. Às vezes eu mesmo, sem me dar conta disso. E ético é aquilo que beneficia, que traz algum benefício, tanto para mim quanto para maior número de pessoas. Tá? Então, só para ficar bem caracterizado o ético e o antiético. Portanto, nem sempre o filme vai agradar, porque o diretor vai ter que tomar essa decisão. Que rumo o personagem vai seguir. E aí, cada espectador, né, levando em conta a sua bagagem, levando em conta as suas expectativas éticas e morais, vai se posicionar diante do filme. E essa, eu sempre vou insistir, essa é a magia do cinema. É criar isso em nós, esse desconforto e uma eventual reflexão e fazer a gente pensar. O gostei ou não gostei é quase que irrelevante. Se o gostei não fizer pensar, e se o não gostei também não fizer pensar, praticamente tornam-se reações irrelevantes. Aqui, para o propósito desse canal, tudo tem que fazer pensar. Tudo vale a pena se faz pensar. Né? A decisão, ela é um ponto de não retorno, quando se trata de dilemas morais. Então eu vou decidir e não tem como voltar atrás. Eu posso me arrepender, eu posso pedir perdão, mas aquilo não volta. Vamos supor aqueles personagens que tiveram que tomar uma decisão e que essa decisão resultou na morte de alguém. Ele teve que escolher entre X ou Y, ele escolheu X e Y morreu. Né? Vamos pegar ali o Harvey Dent, no Cavaleiro das Trevas, quando ele tem que escolher, o Coringa coloca para ele uma escolha e ele vai para um lado, ele acaba salvando o Gordon e a Rachel, né, que era a namorada dele, acaba morrendo do outro lado pela escolha que ele fez. É lógico que ali no filme tem o detalhe que ele achou que estava indo salvar a Rachel, mas foi enganado e acabou salvando o Gordon. Mas ele fez uma escolha ali. Alguém foi salvo e alguém morreu. Né? Então, nesse sentido, a gente pode ver o dilema como a decisão sem retorno, como um ponto de não retorno. E aí, né, claro, está embutido todo o drama, né, porque eu não posso voltar. Por mais que eu me arrependa, por mais que eu peça perdão, aquilo não tem como ser desfeito. Por isso que eu gosto do House, personagem House, Gregory House, desculpa. Ele fala exatamente isso. Eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso enganar, mas eu estou fazendo isso enquanto a pessoa tem uma chance de sobreviver, né, o paciente ali. Depois que ele morreu, nada mais pode ser feito. Então eu quebro o protocolo, eu quebro a regra para tentar salvar uma vida. Depois que a pessoa morreu, aí nada mais adianta. A moral, ela aparece no filme em ação, não em discurso. Assim como eu falei no vídeo anterior, que a ideologia aparece na forma, sem discurso explícito, no cinema, a moral, mesma coisa. As escolhas aparecem ali numa situação, numa dada situação. E eu até diria no calor da situação. Não tem um texto, não é, como os grandes tratados de ética
né? Eu tenho aqui atrás o Tratado da Natureza Humana, do Hume, né? Onde ele fala dessas grandes teorias da ética, mas na vida as situações se apresentam e você tem que provar. Então, ética, eu costumo dizer, são aquelas decisões que você toma quando ninguém está olhando, quando não tem plateia. Porque quando está todo mundo olhando, a gente é um. Quando não está ninguém olhando, se a gente conseguir ser o mesmo, aí sim, nós estamos provando os nossos valores, nós estamos sendo éticos. Agora, quando eu faço uma coisa com o público e ajo diferente sem público, aí eu tenho um caráter, uma conduta bastante questionável, né? Então, a moral em ação é isso, é tanto na frente quanto sem ninguém, né? O modo como eu ajo tem a ver com os meus princípios, tem a ver com o motor interno e não com o olhar do espectador, a cobrança, a moral social. Nesse sentido, então, o cinema ele se constitui com vários grandes personagens que tiveram atitudes que foram muito dignas quando ninguém estava olhando. E por não fazerem promoção disso, ele fez o certo porque era o certo a fazer, e eles não divulgaram isso, foram mal julgados, mal interpretados por quem não estava presente quando ele agiu. E aí que está o legal, né? Você, até uma coisa bíblica, né? Que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Então, quando você fizer uma boa ação, né, a tradução seria essa, não precisa divulgar que você fez uma boa ação, porque daí você invalida, você esvazia, diminui o valor, o peso do gesto, do seu ato. Então, acabei de falar do peso, né? Toda ação moral, ela tem peso, ela tem valor, ela expressa um valor e ela tem um peso. Então, o peso das consequências narrativas. A narrativa dos personagens e a nossa conduta na vida, né? Porque a narrativa conduz o personagem e nós nos conduzimos na vida, a partir daqueles elementos pelos quais nós escolhemos nos conduzir, né? Então, tudo tem a ver com as escolhas. E isso tem um peso. O peso está na perda, está na consequência. E é isso que diferencia o ser humano como um agente livre. Eu sou livre quando eu escolho, mas quando eu arco com as responsabilidades da minha escolha. Eu não transfiro. Se eu transferir, eu vou estar me falsificando, eu vou estar agindo de má fé. Então, eu fiz, e isso vem desde a tradição de Adão e Eva, né? Eu fiz, mas aí o homem culpa a mulher culpa a serpente. Então, aí a transferência de responsabilidade é uma falsificação, é má fé. Como diria o Sartre, que é o filósofo que eu me referi, né, no início. O dilema, ele passa a ser, então, uma experiência para o espectador, né? Assistindo o filme, o espectador toma aquilo, se ele já passou por aquilo, ele vai ter uma percepção da cena, e se ele nunca passou, ele vai ter outra percepção. Talvez se ele nunca passou, ele vai ter um referencial ali de como agir. Se ele já passou, como eu disse, ele vai se sentir legitimado, porque tomou a mesma decisão que o personagem, ou senão ele vai falar, puxa, eu poderia ter agido dessa forma como personagem, ou vai ficar bravo com o personagem, pô, ele tinha que ter tomado a mesma decisão que eu, num esforço ali de autojustificação. Então veja como esse jogo é rico, né, do que está aqui desse lado da tela e do outro lado, né, o que está acontecendo na imagem e como está sendo a reação dentro desse indivíduo, onde o filme se passa, né, de uma forma diferente do que para os outros espectadores que estão vendo o mesmo filme. Então isso vira uma experiência fílmica, experiência cinematográfica, que é riquíssima em elementos de crescimento ético, moral, intelectual, não é, psicológico, enfim, é bom para tudo. Para finalizar, o drama no cinema e na vida, ele é um espaço de reflexão ética, né? Ele acontece a situação e você tem que agir, às vezes você tem tempo para refletir antes de tomar uma decisão, às vezes você não tem esse tempo, às vezes ali é muito rápido. Sabe assim, por exemplo, um carro vindo em direção a uma criança
E aí você vendo aquela situação, é fração de segundos. Às vezes você tem que tomar a decisão, correr o risco, sem ter que pensar muito. Por isso que o ideal, eu sempre digo, é a gente ser crítico o tempo todo. Um filósofo, ele não é filósofo na hora que ele vai, por exemplo, dar uma aula de filosofia. Ele é filósofo o tempo todo. Quando ele está andando na rua, quando ele está no restaurante, quando ele está no cinema. Ele está sempre refletindo sobre tudo de forma crítica. O que não quer dizer que ele tem que ser um cri-cri. Essa reflexão tem que ser interna, tem que ser para ele. Se ele externar isso o tempo todo, aí ele não vai passar de um chato, de alguém que vai ser e deve ser evitado, porque vai se tornar uma companhia indigesta, uma companhia desagradável para todo mundo. Mas o filósofo, e o filósofo pode ser qualquer pessoa, ele tem que ser alguém que reflete sobre tudo o tempo todo, ele exercita o raciocínio o tempo todo. E aí, qualquer situação, se você reflete sobre tudo o tempo todo, qualquer situação que se apresente, quer a situação que exige uma reação imediata, ou a situação que exija uma reação que dê tempo para você pensar, as duas você está preparado. As duas você está pronto para reagir, tanto a imediata quanto a longo prazo ali, que te dá tempo de reação. É isso que eu digo das vantagens de se pensar o tempo todo sobre tudo. O filme que vai carregar e vai, digamos, estruturar, eu não uso a palavra, não gosto, né, às vezes escapa, que vai refletir, né? Às vezes a gente fala, esse filme ele está ilustrando, é essa palavra que eu estava procurando, ilustrando o conteúdo desse pensamento, eu não gosto. Então, o filme estrutura, o filme engloba tudo isso, o filme personifica todo o raciocínio que a gente fez, é A Escolha de Sofia, do Alan J. Pakula. Esse filme traz a personagem da Meryl Streep, ela viveu ali no contexto da Segunda Guerra Mundial e ela foi obrigada por um soldado nazista a tomar uma decisão muito difícil, que trouxe para ela uma perda e uma dor inenarrável e eterna, uma dor que ela carrega para o resto da vida, né? Então esse filme ele traz um dilema sem solução ética satisfatória. Eu não vou falar, embora o filme já tenha aí, se eu não me engano, ele é de 82, então já esteja com 44 anos, mas eu acho que você tem que ter a sua experiência de buscar esse filme e ter a experiência da decisão que ele é obrigado a tomar. Uma decisão que eu garanto para vocês, qualquer um de nós, na mesma situação que ela, iria tomar uma decisão, e qualquer uma das duas decisões seria absolutamente terrível. E isso marcaria profundamente as nossas vidas. Esse filme é, assim, seminal, esse filme é fundamental para você estudar e refletir sobre dilemas éticos na vida e no cinema. E o livro é Ética Nicômaco, do grande Aristóteles. Aristóteles é considerado o maior filósofo de todos os tempos. O Marx disse uma frase muito legal, dizendo que ele só foi limitado pelo seu tempo. Né? Todo pensador, todo homem, toda pessoa é fruto do seu tempo. Então o Aristóteles, mesmo enxergando muito à frente, ainda assim, né, hoje, claro, 2.300 anos depois, a gente vê que algumas coisas ele foi limitado ali pela lógica do seu tempo. Mas Aristóteles escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco. Então, nesse livro é praticamente um diário, praticamente um livro de regras de como ser ético para ser feliz, não é? Porque para o Aristóteles a felicidade é uma consequência da vida ética. Então a felicidade não é algo que você encontra por sorte, surge na sua frente, não, é algo para o qual você tem que se preparar, é algo do qual você tem que ser digno, para que aquilo aconteça e permaneça na sua vida.
Então, no livro Ética Nicômaco, o Aristóteles apresenta, né, o conflito entre valores em situações concretas. Então, o que é eu afirmar certos valores e, diante de situações concretas, eu manter esses valores, ser capaz de manter? Isso é ser ético. Quando eu avento, né, propagandeio, né, valores e depois, nas situações de fato, eu não consigo manter, aí eu recaio, infelizmente, na chamada hipocrisia. Olhando para a sociedade, é o que a gente mais vê, infelizmente. Então, você não é obrigado a abraçar certos valores, a defender certos princípios, mas uma vez que você faz isso publicamente, uma vez que você faça ou faz isso publicamente, você tem que sustentar isso depois, para não virar um clichê, uma droga de uma hipocrisia. Toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.